Eu creio em palavras proféticas. Palavras proféticas são para um tempo como esse. Um tempo que lá fora as notícias aparentemente não são boas. Palavras proféticas da parte do Senhor são para edificar a nossa fé. Agora no início, eu não sei se os irmãos prestaram atenção, mas um dos nossos líderes veio aqui, abriu o culto. E ele trouxe uma palavra para nós. Aquela palavra é uma palavra profética. O que ele falou? Falou 3 coisas, né? Fé, força e foco. Tudo com F para você lembrar. Ele é didático, né? E ele usou o texto, que o Senhor renova as nossas forças, né? Que o Senhor nos dá foco, como a águia, né? E o Senhor, então, gera fé no nosso coração. Isso é uma palavra profética para esses dias. E a palavra que hoje eu vou compartilhar com você também é algo profético para esses dias. O nome dessa palavra, né? Se posicione para ver o livramento do Senhor. Se posicione. Sabe, nós vivemos um tempo em que não se posicionar é um negócio. O que é isso, pastor, se posicionar? É, de fato, ter postura diante das coisas do Senhor. E muitas vezes somos levianos, deixamos para lá, deixamos acontecer, deixamos a coisa ir e não nos posicionamos. E quando eu falo posicionar, é você se levantar em Cristo, orar, interceder, não aceitar aquela circunstância, se posicionar. Mas muitas vezes deixamos passar, deixamos acontecer, deixamos situações ao nosso redor permanecerem e não nos posicionamos. E meu alvo então com esta palavra de hoje é te desafiar a ser posicionado para ver o livramento do Senhor na sua vida em todas as áreas. Todas as áreas. Então, coloca a mão no seu coração agora. Deixa eu orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu peço para que o Senhor libere sobre nós uma palavra do céu. Libere sobre nós a unção do Espírito Santo. Libere sobre nós o testemunho de Cristo. Libere sobre nós, ó Pai, um foco para olhar para Cristo nesse momento e receber de Cristo por meio da sua palavra, em nome de Jesus. Irmãos, eu não sei se vocês já ouviram falar de Josafá. Josafá foi um grande rei que teve em Israel. Para você contextualizar, o primeiro rei que teve em Israel foi Saul. Depois dele veio Davi. E a Bíblia fala que o Senhor encontrou em Davi um homem segundo o seu coração, que faria toda a sua vontade. Mais tarde, nós entendemos qual que era a vontade do Senhor. A vontade do Senhor era edificar uma casa para Ele. Uma casa para Deus, no meio de Israel, ali em Jerusalém. Davi, ele não pôde edificar a casa, mas seu filho, eu não sei se vocês lembram do filho de Davi, chamado Salomão, que inclusive ele carrega o título do homem mais sábio que existiu na face da terra, depois de Jesus. Ele edificou casa para Deus. Você percebe então que todo mover de Deus, ele tem um objetivo. O objetivo é edificar a casa de Deus. E a casa de Deus hoje é o quê? A igreja, somos nós. Nós somos a casa de Deus. Quando nos reunimos, a casa de Deus está sendo levantada, edificada. Então, a história do Antigo Testamento, na verdade, é a história da casa de Deus. Mais tarde, nós vemos que o filho de Salomão não honrou a direção do seu pai. A Bíblia fala que ele começou a dar ouvidos para os jovens que cresceram junto com ele, e não deu ouvidos para os sábios que aconselhavam Salomão. Olha que coisa interessante. Salomão, irmãos, ele era cercado de gente sábia. E ele, por sua vez, era um homem mais sábio da terra. Mas mesmo ele recebia o quê? Conselhos. Conselhos. Então, eu fico pensando, quem que você acha que aconselharia Salomão? Principalmente para ele ser aquele rei que governa. Provavelmente, gente muito especialista em determinadas áreas. Então, na economia, provavelmente era um grande especialista, né? Na educação do país, talvez um grande especialista. Em diversas áreas. Era gente muito sábia. Amém? Mas a Bíblia fala que quando ele morreu, o seu filho levantou para assumir o trono e não ouviu os mais velhos. Foi buscar conselho com os amigos mais novos.
Daí veio o problema. Isso aqui é algo que não faz parte da pregação, mas é uma palavra para você, jovem. Procure pessoas sábias para você aconselhar. Pessoas da parte de Deus. Não vá ouvir conselhos simplesmente dos amigos, porque eles não têm a experiência nem a sabedoria ainda. Vai ouvir conselho daqueles que Deus colocou na sua vida. A Bíblia fala então que ele seguiu o conselho dos mais novos. Por causa disso, ele perdeu o reino. A Bíblia fala que Deus, ele dividiu o reino. Dividiu o reino em 2 reinos. 10 tribos no norte, 2 tribos no sul. Antes, Israel, eram 12 tribos. A Bíblia fala então que no reino do sul, que era o reino de Judá, ali era o reino que havia a casa de Deus. E depois de um tempo se levantou um rei chamado Josafá. Entenderam até onde nós estamos aqui agora? Cheguei em Josafá. Josafá, irmãos, a Bíblia fala a respeito dele. 2 Crônicas, capítulo 17, verso 3. 2 Crônicas 17, 3. O Senhor foi com Josafá. Isso é uma coisa maravilhosa. Porque se o Senhor é com você, quem é contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia fala que o Senhor foi com Josafá. Porque andou nos primeiros caminhos de quem? De Davi. Ele andou no mesmo relacionamento que Davi tinha com o Senhor. O Senhor era com Josafá, porque ele tinha o mesmo coração de Davi. E olha o que diz mais. Seu pai, e não procurou os Baalins, ou seja, ídolos. Ídolos. Ele não foi atrás de ídolos. O que pode ser ídolo hoje? Dinheiro pode ser um ídolo hoje. Esse mundo pode ser um ídolo hoje. Situações desse mundo, né? As mídias sociais de hoje, elas promovem ídolos. Ídolos são aquilo que desvia o seu coração do Senhor. A Bíblia fala que ele se guardou disso. E o Senhor era com ele. Verso 5. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos. E todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Tornou-se-lhe ousado o coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos, os postes ídolos de Judá. Veja, 3 características a gente vê na vida de Josafá. Primeiro, ele andou nos caminhos do seu pai Davi. Ele andou nos caminhos de Davi. Segunda coisa que nós percebemos aqui, é que ele tinha um coração ousado. O que é um coração ousado? Cheio de fé, para andar nos caminhos do Senhor. Terceira coisa que nós vemos aqui, ele retirou todos os ídolos. Tudo aquilo que era ídolo, ele retirou do meio da nação. Esse era o rei Josafá. E olha que coisa impressionante que ele fez. 2 Crônicas, capítulo 17, verso 7. Saiba disso. Antes de um mover de Deus, primeiro vem a palavra de Deus. Antes de um mover de Deus, primeiro vem o ensino da palavra. Antes de um grande mover de Deus, Deus levanta pessoas para levar a palavra, para compartilhar a palavra. E olha o que ele fez. 2 Crônicas 17. No 3º ano do seu reinado, enviou ele os seus próprios príncipes. A Bíblia fala, vou resumir aqui para você. A Bíblia fala que ele enviou príncipes e sacerdotes para em toda a nação ensinar a palavra. Eu não sei se você sabe, mas existe um versículo que diz o quê? Lá em Romanos. Que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo. A palavra de Cristo. O que ele estava fazendo nesse ambiente, ali no reino? Gerando fé no coração das pessoas. Recebendo o ensino da palavra, ele estava liberando fé sobre as pessoas. Liberando fé. E olha que interessante. Como rei, irmãos, qual que seriam os nossos atos? Você começou a reinar num país. Qual que seriam os seus primeiros atos? Talvez, nos primeiros anos seu de governo. Melhorar a educação, melhorar a saúde. Ele não. Ele fez o quê? Ensinou a palavra de Deus. Ele priorizou a palavra de Deus. Ele colocou em destaque a palavra de Deus. E não foi qualquer pessoa que foi, não. Foram os seus príncipes, os seus filhos. E também os sacerdotes foram ali para poder ensinar a palavra. Pedro conta para nós que nós somos uma nação de reis
e o quê? Sacerdotes. Quem são então aqueles que ensinam a palavra? Eu e você. Quem são aqueles que compartilham a palavra? Eu e você. Quando isso acontece, isto é um sinal que está vindo um grande mover de Deus sobre nós. A Bíblia diz então que ele separou essas pessoas para ensinar sobre todo o povo. E qual foi a primeira consequência disso? Quantos aqui têm inimigos que não são de carne e sangue? Todos nós, né? Circunstâncias que se levantam, inimigos que se levantam, pressões que se levantam. Todos nós temos isso, vivemos assim. Vivemos num mundo caído. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. E olha o que aconteceu depois de ensinar a palavra. No verso 10 do capítulo 17. Veio o terror do Senhor. Fala comigo, terror do Senhor. Sobre quem? Sobre Josafá? Sobre o povo de Judá? Não. Veio o terror do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Uau! Olha, irmãos, eu não sei se você já pensou nisso, mas quando um governante, um presidente, algum país se levanta contra o outro, possivelmente aquele país que está vendo aquele se levantar, ele deve ficar com medo. Mas aqui, a Bíblia conta para nós que os países que estavam em volta ficaram com medo, muito medo, terror do Senhor. Uau! Sabe o que quer dizer isso para mim e para você? Quando você se dedica em receber a palavra, em aprender a palavra, em receber fé, sabe o que acontece com seus inimigos? Eles ficam aterrorizados. Situações que se levantam contra a sua vida perdem a força, porque a palavra de Cristo está sendo liberada sobre você. A Bíblia conta para nós então que houve paz, porque quem recebe a palavra anda em paz, irmãos. Mesmo em guerra, vai andar em paz. Veja, eu não sei se você percebeu o princípio espiritual, mas o princípio espiritual é: priorize a palavra, priorize o ensino da palavra, priorize receber a palavra. A consequência disso na sua vida e na minha vida é paz e terror dos nossos inimigos à nossa volta. Uau! As coisas de Deus parecem malucas, né? Porque elas são loucura para os que se perdem, mas é o poder dele para aqueles que são salvos. Essa é a maneira então que nós vemos a obra do Senhor acontecendo ali. Continuando, depois que a palavra foi ensinada, depois que o terror veio sobre os inimigos, a Bíblia nos conta aqui que aconteceu uma terceira consequência desses atos. Judá começou a estabelecer o seu exército. Quando ele assumiu o reino, Josafá, o reino de Judá, eram 300 mil homens. Mas agora, depois que a palavra foi ensinada, depois que eles receberam paz à sua volta, a Bíblia fala que as coisas cresceram e multiplicaram. O exército agora era formado por mais de 1 milhão de homens. Eles, em tempos de paz, é quando você forma exércitos. Pastor, o que significa o exército? Exército é força. Em tempos de paz, você é fortalecido na sua fé, no seu vigor, na sua vida espiritual. Por isso você tem que aprender a andar em paz. Você tem que aprender a andar em perfeita paz. Na paz que excede todo entendimento. Porque enquanto você está em paz, você é fortalecido. A Bíblia fala que esse exército prosperou, cresceu, né? E ele formou esse exército com mais de 1 milhão de pessoas. E é interessante então que a gente vê aqui 4 coisas. Primeiro, onde a palavra de Cristo é ministrada, a derrota sobre os nossos inimigos, a paz, a força e há também prosperidade. Onde a palavra é liberada, a paz, a força, a prosperidade e há também derrota dos nossos inimigos. A Bíblia diz que nesse tempo de paz, 2 Crônicas 17, 12,
Josafá se engrandeceu em extremo. Você vê que só que ele cresce, que ele avança. Você não vê ele sendo derrotado, retrocedendo. Isso é uma coisa importante para você. A palavra do Senhor diz que a minha alma, a alma do Senhor, não tem prazer naquele que retrocede. Então não retroceda. Os marcos que o Senhor te deu, permaneça neles. Não saia da palavra que o Senhor te deu. Posicione nela. E ele se posicionou. E a Bíblia diz que ele ia crescendo, avançando, crescendo, crescendo. A Bíblia diz aqui para nós então que ele começou a edificar fortalezas, cidades, armazéns, em todo o Judá. Isso aqui também é um princípio espiritual para mim e para você. Quando você recebe a palavra, você recebe paz, você recebe libertação sobre os seus inimigos, você recebe prosperidade no seu coração, você também começa a edificar fundamentos. Pastor, o que é um fundamento? Fundamento é aquilo pelo qual você está em pé sobre ele. Qual que é o nosso fundamento? É Cristo. Cristo. Veja, ele começou a edificar casas. Começou a edificar com fundamentos. Ele começou a colocar os fundamentos. Da mesma maneira, em tempos em que a palavra é liberada, seus fundamentos estão sendo edificados. E o fundamento é um só, é Cristo. Sem Cristo não dá para construir nada. Ele então constrói essas cidades armazém, a Bíblia fala, constrói muros para separar. Isso tem a ver também, aplicando a nossa vida, quando nós avançamos com a palavra, limites são superados, santificação vem sobre a sua vida, separação vem sobre a sua vida. No verso 14, aliás, no capítulo 20, verso 1, vai acontecer agora algo. Uma grande batalha vai acontecer. Até agora nós vimos que estava tudo indo bem no reino de Josafá. A Bíblia nos conta aqui que Josafá estava tudo avançando, prosperando. Ele se dedicou à palavra. E consequência disso, houve paz no seu reino, prosperidade, crescimento, avanço. Mas agora, olha o que acontece. 2 Crônicas, verso 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então, vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, fala comigo, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá teve medo, fala assim, medo. E se pôs a buscar o Senhor, e apregoou um jejum em todo o Judá. Uau! Qual foi a notícia que ele recebeu? Uma grande multidão vem contra você. Uma grande multidão, um grande exército vem para te destruir, Josafá. Qual foi a reação dele, irmãos? Medo. Mas aqui tem algo interessante. Não condene Josafá por ele ter medo. Por que é algo interessante? Tem dois tipos de medo. Tem um medo que você corre para Deus, mas tem um medo que você corre de Deus. Josafá, ele teve medo, mas ele correu para quem? Para Deus. Para Deus. Diante de situações que se levantam contra a sua vida, diante de situações que você não sabe a resposta, diante de inimigos que são muito mais fortes que você, aprenda a correr para Deus. Aprenda a correr para Ele. Adão, no dia que ele caiu, a Bíblia diz, lá em Gênesis, que ele teve medo e se escondeu de Deus. Olha a diferença do medo de Adão para o medo de Josafá. O medo de Josafá é a incapacidade natural dele de poder ganhar, de poder guerrear aquela batalha. O medo de Adão é o medo da condenação. Condenação. É o medo de Deus. Não tenha medo de Deus. Não tenha medo do Senhor. Corre para Ele. A Bíblia fala então que ele foi para o Senhor. Foi buscar o Senhor. Foi orar e jejuar. Foi fazer o que, irmãos? Orar e jejuar.
O que nós vamos fazer daqui a uns dias? Orar e jejuar. A Bíblia diz então que ele foi buscar o Senhor. Só que ele não fez isso sozinho. A Bíblia fala que ele congregou pessoas de todas as cidades de Judá para jejuar e orar. Jejuar e orar. A Bíblia diz então que agora, depois que ele congregou essas pessoas, e congregou mulheres, crianças, ninguém ficou de fora. Todos se reuniram. A Bíblia fala que ele vai orar agora, no verso 6. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 6. E olha a oração de Josafá, irmãos. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que domina sobre todos os reinos dos povos? A oração dele é o quê? Lembrando quem o Senhor é. Lembrando quem ele é. E detalhe, ele está dizendo o seguinte: o Senhor é Deus nos céus e ele é Deus aqui na terra. Ele é Deus sobre todos os povos, ele governa todos os povos. O presidente Donald Trump, o coração dele está nas mãos do Senhor. O presidente do Brasil está nas mãos do Senhor. Qualquer autoridade, figura de autoridade, o Senhor reina sobre eles. É isso que está dizendo o texto. Que o Senhor é rei dos povos. O Senhor governa sobre os povos. Na sua mão, Senhor, está a força e o poder. Veja, a oração dele é lembrar quem Deus é, exaltar quem Deus é. E não há quem possa te resistir. Fala assim: não há quem possa te resistir, Senhor. Porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores dessa terra, de diante do teu povo, Israel, e não há deixe para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e edificaram um santuário com o teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, castigo, peste, fome, guerra, nós nos apresentaremos diante dele, nesta casa, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti, e na nossa angústia, tu nos ouvirá e nos livrará. Veja, Salomão, que eu falei mais cedo para você, edificou o quê? Casa para Deus. No dia que ele edificou a casa para Deus, ele fez uma oração. Ele disse: olha, que essa casa, Senhor, quando o povo de Israel vier buscar o Senhor, estiver debaixo de angústia, de fome, de guerras, ouça-os e livre eles. Veja, no dia que edificou a casa, veio essa promessa. Como que Josafá está orando agora? Lembrando do Senhor do quê? Da sua promessa. Tempos de guerra, filho. Aprenda a lembrar o Senhor da sua promessa. Talvez você está com guerra no seu casamento, está com guerra na sua casa, e a promessa do Senhor é o quê sobre a sua vida? A promessa é que você vai ter uma família, que você tem uma família bendita. Que a sua esposa é como uma videira frutífera no interior da sua casa. A promessa do Senhor é que seus filhos são como rebentos da oliveira. O que é isso, oliveira? Oliveira faz o quê, irmãos? Azeite. Oliveira faz azeite. Seus filhos então são o quê? Ungidos, filho. Aprenda a ver a palavra. Ungidos. Então, lembre o Senhor das suas promessas. Em tempos de batalha, lembre o Senhor quem Ele é, as suas promessas. E olha o que acontece mais. Verso 10. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitisse Israel invadir, quando vieram da terra do Egito, mas deles desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da nossa herança. Preste atenção, isso aqui é um princípio espiritual. Seu inimigo, o principal alvo dele é roubar a sua herança. Qual é a nossa herança? A Bíblia nos mostra que existe o quê? Velho Testamento e Novo Testamento. Qual é a sua herança? O Novo Testamento. Os inimigos, quando se levantam contra você, é para roubar o quê? As promessas que estão no Novo Testamento para a sua vida.
As promessas do Senhor que estão sobre você, liberadas sobre você. A Bíblia diz então que esses inimigos vinham para roubá-los da sua herança. Eu não sei se você sabe, mas existem mais de 8.000 promessas na palavra do Senhor, que é sua herança. É direito seu, porque Jesus conquistou para você. Onde eu colocar as mãos, vai ser abençoado. Tudo que eu colocar as mãos, prosperará. Praga nenhuma chegará à minha tenda, à minha casa. Contra a minha vida não vale encantamento. Veja, existem milhares de promessas ali, destinadas a mim e você. Nossa herança. Mas quando os inimigos se levantam, eles se levantam para resistir o cumprimento da herança na sua vida. E a Bíblia diz então, que a primeira atitude de Josafá foi o quê? Buscar o Senhor. Buscar o Senhor. E o Senhor ouviu? Sim. Né? Então, a primeira atitude foi buscar o Senhor. Mas buscou o Senhor como? Lembrando Ele da sua aliança. Deus tem aliança com você? A aliança que o Senhor tem com você é eterna, inquebrável, imutável. Não depende de você, depende exclusivamente dele. Que aliança poderosa. Porque no dia que ele fez essa aliança com Abraão, a Bíblia fala que Abraão foi dormir. E o fogareiro e a tocha de fogo andaram no meio do sacrifício. Ou seja, a aliança era entre o pai e o filho. Entre Cristo e o Pai. E nós participamos da aliança com o Senhor Jesus agora. E recebemos os benefícios dessa aliança. Então Deus tem aliança com você? Amém. Então lembre Ele dessa aliança. Confesse essa aliança em oração. Senhor Jesus, o Senhor fez aliança comigo mediante o teu sangue. Por causa disso eu fui feito justiça de Cristo. Eu sei que contra mim agora não há mais condenação. Contra mim não há mais acusação. Hoje eu não corro do Senhor, eu corro para o Senhor. E quando eu corro para o Senhor, eu vejo salvação e livramento. Não há mais nada que pode me tirar da tua presença. Não há mais nada que pode me tirar da tua vontade. Porque o Senhor é por mim. Se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Aprenda a orar, filho. Aprenda a falar ao Senhor. Aprenda a liberar a palavra, lembrando Ele da sua aliança. Sabe, no verso 12 agora, do capítulo 20, olha a oração que ele continua dizendo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos tão grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha que poderosa essa oração. Veja, eu não sei o que está passando hoje na sua vida, filho. Mas provavelmente são circunstâncias que vão além das suas forças. Além das suas forças. E quando elas se levantam, você tem que ser como Josafá. Você tem que se posicionar. Fala comigo, posicionar. Qual que é o posicionamento de Josafá? Orar. E quando ele ora, ele está falando, Senhor, levanta o teu juízo contra essas circunstâncias. Levanta o teu juízo contra os teus inimigos. Contra estes inimigos. Porque em nós, Senhor, não há força. Essa circunstância é muito maior do que eu. Essa situação na minha casa é muito maior do que eu. Essa situação sobre o meu filho é muito maior do que eu. Em mim não há solução ou força para resolver isso. Mas, Senhor, sabemos que em nós não há força, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, sua salvação não vem do governante. Sua salvação não vem das boas notícias do mercado financeiro. Sua salvação não vem das circunstâncias. Sua salvação não vem dos seus contatos, do seu network. Sua salvação vem dele. Olha para ele, confia nele. Olha para ele firmemente, para o autor e consumador da sua fé. Permanece olhando para ele. Veja ele te livrando, veja ele te guardando. Sua salvação vem dele. Essa é a postura de Josafá. Veja, no dia da luta, da angústia, da batalha, ele não ficou lá, calado. Ele não ficou lá, triste. Deus não me ouve. Não sei o que está acontecendo.
esse lugar é difícil demais, as coisas aqui não avançam, agora olha lá, os inimigos estão vindo contra mim. Ele não teve essa postura, irmão. Não tem essa postura. Não defraude a terra que Deus te deu. Não defraude a herança que Deus te deu. Fale bem dela. Fale em fé. Porque se o Senhor te deu uma herança, é sua. Ele não volta atrás. É sua. A postura de Josafá não foi essa, coitadinho de mim. A postura dele foi, Senhor, eu sei o que o Senhor me deu. Eu sei que o Senhor me deu uma herança. Eu sei quem o Senhor é. Sei que o Senhor governa sobre todos os povos. Sei que o Senhor é o Deus Altíssimo. Sei que o Senhor está sentado no trono. Sei que o Senhor é o Todo-Poderoso. A postura dele foi, Senhor, eu sei que o Senhor tem aliança comigo. E eu sei também que o Senhor já me prometeu grandes coisas. Senhor, eu mesmo não consigo resolver esse problema. Mas eu sei que o Senhor pode. Eu estou olhando para o Senhor agora e espero do Senhor a salvação. Essa é a postura de Josafá, filho. Essa tem que ser sua postura também. Em cada área da sua vida. Veja. É interessante porque a Bíblia fala que ele tinha, no início do seu reinado, 300 mil homens. Agora, ele tem 1.200.000 ou 1.160.000 homens no seu exército. E ele está dizendo para o Senhor o seguinte, nós não temos força para vencer essa multidão. Ele não está confiado na sua habilidade, ele não está confiado na sua força, ele não está confiado no seu potencial, na sua mente, nos seus argumentos. Ele não está confiado em si, está confiando em quem, irmãos? No Senhor. No Senhor. Por mais que Deus tenha te abençoado, filho, por mais que Deus tenha te prosperado, tenha te feito avançar, não confie em você mesmo, confia no Senhor. Porque é Ele que te fortalece, Ele que te livra, Ele que te abençoa, não é você. Não é você. Veja, a Bíblia fala o tempo inteiro no texto, que ele cresceu, que ele avançou, que o seu reino expandiu, que ele foi reconhecido, que agora o seu exército foi fortalecido, ele fez inclusive muros de contenção, barreiras contra os inimigos inclusive estavam com medo dele, mas ele não confiou em nenhum momento em si. Em nenhum momento ele chamou a atenção dele para ele. Ele colocou a atenção dele somente no Senhor. Essa é a sua postura, filho. No dia da batalha, olhe para Ele. Lembre do Senhor. E se estiver na sua casa, passando por batalha, junto com a sua família, aponta para Ele. O Senhor vai nos livrar. O Senhor vai nos dar a condição necessária para sair dessa situação. O Senhor vai nos dar a vitória nessa área. Fala isso na sua casa em nome de Jesus. Seja o pregador do Evangelho na sua casa. Testemunhe do que o Senhor vai fazer. Pastor, mas eu ainda não vi. Pois é, mas esta é a fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam. Convicção de fatos que não se veem. Josafá, então, no verso 13, a Bíblia diz que todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Isso aqui é para nós hoje, irmãos. Veja, a primeira coisa que nós vemos aqui é que Josafá congregou o povo. Eu fico triste, feliz por você estar aqui, mas triste porque irmãos não valorizam o momento do culto. Por isso não estão aqui. Porque esse momento aqui é o momento que o Senhor libera promessas, libera a palavra, libera unção sobre a sua vida, fortalece o seu homem interior, fortalece a sua casa. Esse é o momento que Deus libera a bênção dele. Você não vê Josafá, irmãos, lá no quarto escondido. Você vê ele diante do povo, congregado, inclusive mulheres, crianças estavam presentes, e todos jejuando e orando e buscando o Senhor, e agora você vai ver uma grande promessa que Deus vai liberar sobre eles. Por isso valorize o ensino da palavra, valorize os dias do culto, valorize você estar presente nas células, valorize. Amém? Posso ouvir um amém? Veja, verso 15. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 15. Olha, vou te dar uma dica. Depois de orar, espere pelo Senhor. Depois de orar, espere para ouvir o que o Senhor tem para dizer. Não fica só você falando, não, espera. Aquieta a sua alma, espera um tempo na presença do Senhor. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele te conduzir, te liderar, te direcionar. Veja. E disse:
Dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, aleluia, a palavra do Senhor veio. Não temais. Qual que é a primeira palavra que o Senhor falou? Não tenha medo. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala, não tenha medo. Não tenha medo. As más notícias vieram, mas não tenha medo. Más notícias vieram lá de fora, mas, ó Judá, ó rei Josafá, ó moradores de Jerusalém, não tenham medo. Guarde o seu coração agora nessa palavra, não tenha medo. Eu não sei se você sabe, mas uma das coisas que o Senhor Jesus mais falava no Novo Testamento, nos Evangelhos, não temas, não temas, não temas, não temas, não temas. E a primeira palavra que vem para Josafá, diante dessa circunstância, e para o povo todo é, não temais, não temais, nem vos assusteis, nem fica assustado com as más notícias, nem fica assustado com o tanto de notícia que tem por aí fora. Não tema e nem assuste. Cadê? Por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Uau, que palavra poderosa. Essa palavra não é só para eles, é para você hoje. Essa palavra não é só para Jerusalém, Judá, Josafá, tudo com J, para você lembrar. Essa palavra é para você. Para você, Josivan, com J também. É para você e para mim. Essa palavra é para nós. Não temas, não fique assombrado, porque a batalha que você está passando, a batalha que você está vivendo, não é sua, é do Senhor. Uau! Se é do Senhor, a sua postura agora é o quê? Deixar Ele guerrear a sua luta, a sua batalha. E olha o que diz mais o texto. Amanhã, olha o Senhor prometendo, amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-lo-eis no fim do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, olha que poderoso. Neste encontro, preste atenção, irmãos. Olha aqui para mim. Deus falou o que primeiro para o povo? Não temas. Não fica assustado, porque não é vocês que vão lutar, a batalha é minha. Primeiro Deus levantou a fé deles, removeu o medo do coração, lembrou eles que o Senhor é por eles. Agora Deus está falando o que para eles? Vocês vão para o campo de batalha. Oh, mas Senhor, o Senhor acabou de dizer que é o Senhor que vai lutar a nossa guerra. O Senhor está falando para a gente ir agora? Preste atenção, olha aqui para mim. Você só pode experimentar do milagre de andar nas águas se você descer do barco e pisar nas águas. Deus está falando o quê? Vocês vão para o campo de batalha, mas a batalha é minha, não se esqueça. Eu é que vou lutar, é com a minha força que nós vamos vencer, não é com a força do exército de 1 milhão de pessoas, mas vocês vão estar lá para testemunharem o que eu vou fazer. Então Deus te permite entrar no campo de batalha, filho, só para você testemunhar o que Deus vai fazer. Que poderoso. A Bíblia diz então, que, continuando, né? Verso 17, nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados, e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Uau! Neste encontro com seus inimigos, com aquilo que vem para te destruir, com aquilo que vem para te matar, para te tirar do propósito de Deus, da sua herança, nesse encontro que você vai ter, saiba, fique posicionado, preste atenção, preguei isso tudo para te chegar nessa palavra aqui, tomar posição. Estava em casa ontem, compartilhando com o Maico ali, algumas coisas, e ele também compartilhando comigo, ele falou, pastor, no dia que eu e a minha esposa decidimos casar, eu ganhava um valor pequeno para cuidar de uma casa. Mas no dia que eu decidi casar, as coisas abriram. Quando nós casamos,
Eu fui prosperando, eu fui avançando. E nosso medo era medo de não ter condições de sustentar a casa. O meu medo. Mas no dia que eu pisei nas águas, o Senhor me sustentou. Abriu as portas. Em outras palavras, pastor, no dia que eu me posicionei para ver o milagre, eu recebi o milagre. Isso me faz lembrar outro testemunho. A Adácia e o Benjamin. A Adácia não está aqui, está lá na sala dos kids. Eles compraram uma casa aqui há um tempo atrás. Compraram sem ter condições para comprar. Foi ou não foi? Todas as condições. E tinham momentos que era para pagar certas coisas e ainda não tinha aparecido toda a provisão. Documentos imigratórios que ainda não tinham chegado para concluir o processo de financiamento. E as coisas foram acontecendo miraculosamente. Por quê? Porque eles tomaram posição. Tomar posição não é depois de ver acontecer. Tomar posição é antes de ver acontecer, para que Deus então possa te abençoar. Veja, ele está dizendo, olha, tomem posição, fiquem permanecidos nesta posição que eu estou dizendo para vocês. E aqui eu tenho que chamar a sua atenção também. Deus já te falou algo, filho? Deus já liberou uma palavra sobre a sua vida? Permaneça nessa palavra, posicione-se para receber o que o Senhor vai fazer. Não espere as coisas acontecerem, porque não vai ser assim. As coisas do céu não são assim. As coisas do céu é primeiro você crê, recebe, depois você então experimenta. Veja, primeira coisa que você tem que lembrar no dia da batalha, a batalha não é sua, mas é de Deus. No dia da batalha você tem que lembrar também que você não precisa pelejar, apenas posicione-se, posicione, fique parado na posição que Deus te estabeleceu. Tempo de crise é tempo que as pessoas se movem, tempo de crise é tempo que as pessoas mudam de lugar, é tempo que as pessoas se movem para vários lugares. Por causa do quê? Do tempo de crise. Mas a palavra do Senhor é, em tempo de crise, me busca, ore, jejue. Em tempo de crise, lembre das minhas promessas, lembre do que eu já te disse. Em tempo de crise, permaneça. Fala para o irmão que está ao seu lado, permanece, filho. Tempo de crise, permaneça, permaneça. E veja, então, parado nesta posição que eu te estabeleci, o livramento, o salvamento que eu vou trazer sobre a sua vida. Inclusive a palavra aqui, salvamento, é Yeshua, que é Jesus Cristo. Veja, existe um modo então, um método pelo qual Deus quer te abençoar. E o método que Ele escolheu é, no dia da guerra, da batalha, permaneça. Permaneça. Ficai parado, olhando para a salvação, que é Yeshua, que é Jesus. Enquanto você faz isso, no meio do campo de batalha, você vai ver o livramento que eu vou estar te dando. Sabe? O segredo então é olhar para Jesus, filho. Os nossos olhos têm que estar paralisados nele, fitos nele. Porque a resposta não vem do reino amigo que vai me ajudar na minha batalha. A resposta não vem do meu vizinho para me socorrer. A resposta não é do irmão que vai me ajudar financeiramente. A resposta vem do Senhor. Permanece. Permanece. Mas se posicione. Estou me lembrando aqui também de um testemunho meu, pessoal. Eu não gosto muito de falar de mim. Não tenho isso no meu coração, mas para edificar a igreja eu vou falar. Em 2004, eu e minha esposa noivamos e decidimos nos casar. Naquela ocasião, eu era um servidor público no estado, comissionado. Não sei se você tem familiaridade com esse tipo de informação. Isso quer dizer que, se mudar o governo, eu sairia. Ganhava naquela ocasião R$640, trabalhando 8 horas por dia. E decidi casar. 2004. Não tinha casa, não tinha carro, e tinha um sonho. Amor e fé da minha esposa. E R$640 por mês. Mas nós decidimos nos posicionar. Depois de muita oração, muito aconselhamento com o meu pastor,
Depois de muitas situações, nós falamos, amém, nós vamos lá, nós vamos casar. Em nome de Jesus, o Senhor vai fazer alguma coisa. No mês anterior ao dia do meu casamento, se eu não me engano, eu fui demitido. Uma semana depois, Deus abriu uma porta para mim, trabalhar meio período e ganhar o dobro. Meio período e ganhar o dobro. Aí eu fiz conta, eu falei, mas aqui agora acho que já dá para pagar um aluguel, alguma coisa. E eu lembro que eu e a minha noiva na época, a gente saía do culto na igreja, na videira, lá em Goiânia, num setor chamado Setor Bueno, e a gente passava perto de um prédio assim, prédio bonito, estava construindo, prédio era um sonho, e a gente falava assim, nossa, hein, um dia o Senhor vai nos dar um lugar desse para morar. E a gente estava olhando o local para morar, era um apartamento mais afastado, mais barato, que o nosso orçamento conseguia. E você não é aqui de ver que o Senhor realiza os desejos do nosso coração? O avô dela se levantou e falou, eu vou dar esse apartamento para vocês. Próximo do casamento, a mãe dela se levantou e falou, eu vou dar um carro para você. E eu me levantei e só tinha gratidão. Eu ganhava R$640 antes de casar. Casado, agora eu estou ganhando o dobro, trabalhando menos, com casa e com carro. Quando que o Senhor pôde me abençoar? Quando nós nos posicionamos. Posicione-se. Posicione diante do Senhor, posicione diante das circunstâncias. Não se mova, não fique alguém que é movível, toda hora vai para um lugar, para o outro, você não constrói nada, você não tem raiz, então você não edifica nada. Mas posicione na palavra, no fundamento que é Cristo, posicione naquilo que Ele está te prometendo, posicione, fique parado, olhe para Ele, permaneça ouvindo a palavra, permaneça olhando para Ele, e espere que o Senhor vai liberar sobre a sua vida. Concluindo, glória a Deus pela sua vida, irmão. Você me motiva a ficar mais, pelo menos meia hora aqui. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 19. Aliás, verso 18. Qual foi a resposta do povo? Veja, aqui eles ainda não haviam vencido a batalha. Eles só haviam recebido a promessa. Quantos aqui tem promessa da parte do Senhor? Todos nós temos promessa. Até esse momento, eles só tinham recebido a promessa. Mas no dia que eles receberam a promessa, qual foi a reação deles? A postura deles? Eu quero chamar a equipe de louvor para estar aqui à frente comigo. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor, o Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Preste atenção, olha aqui para mim. A maior expressão da sua fé é a adoração. É louvor ao Senhor. É celebrar a vitória que Ele já te deu por meio da sua promessa. Porque se Ele prometeu, fiel Ele é para cumprir a sua promessa. Adoração, então, é um fruto daquele que creu no Senhor. Creu no que Ele disse. É aquele que creu no que Ele já disse para você. Adoração, então, é a resposta da promessa que Deus fez à sua vida. Deus é bom. Deus vai nos livrar. Deus vai nos abençoar diante dos nossos inimigos. Nós vamos superá-los em fé. Amém? Agora, a Bíblia fala que Josafá vai convocar o povo. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Pela manhã cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Preste atenção, olha aqui para mim. Josafá está convocando o povo e vai liberar uma palavra para gerar fé no coração deles. Qual que é a palavra que ele vai liberar agora? Crede no Senhor vosso Deus.
Fala comigo, crer. Você sabia que no Novo Testamento tem mandamentos? O primeiro mandamento que o Senhor Jesus nos dá é que creiais. Esse é o primeiro mandamento. Que creiais, creia. Esse é o primeiro mandamento que o Senhor Jesus nos dá. Na lei, os mandamentos eram para você fazer e ser abençoado. Na graça, no Novo Testamento, o mandamento é que você apenas creia. E Josafá está vivendo aqui na aliança da lei, mas experimentando da graça de Deus. E ele está dizendo o quê? Creia. Creia em quê? Creia no que o Senhor já disse que Ele vai fazer. Crê. Olha só. Crede no Senhor, o vosso Deus, e vocês vão estar seguros. Pausa. O que te deixa seguro não é a proteção que o policial dá, que o Estado dá. O que te deixa seguro é crer no Senhor, no Senhor Jesus. Se você crê nele, você está seguro. Inabalável, firme, posicionado. Crede nos seus profetas e prosperareis. Crede na palavra profética que você vai prosperar. Crê na palavra que está sendo liberada hoje aqui no culto, e prosperidade, que é muito mais do que dinheiro, vai vir sobre a sua vida. Agora, no verso 21, a Bíblia fala que Josafá vai preparar o exército para a guerra. E olha o que ele diz: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Calma lá, eles estão indo para a guerra, irmãos. E eles estão colocando agora o primeiro pelotão, cantores. Só um detalhe, nós vamos ter uma audição para novos músicos e ministros no louvor. Para de esconder o seu talento e vem participar do louvor. Porque nós precisamos dos cantores, porque vocês são os primeiros do campo de batalha. E aqui está dizendo, olha, coloque primeiro os cantores, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Uau! Quem que você colocaria na frente? Só os guerreiros mais fortes, mais poderosos. Josafá colocou quem? Os cantores. Sabe por quê? Sua resposta, a primeira resposta que você tem que ter em tempos de luta, em tempos de batalha, é o louvor. Louvor. Eu não sei se você sabe, mas no Antigo Testamento, as tribos de Israel, elas acampavam em derredor do tabernáculo. Pode deixar a luz acesa, por enquanto. Elas acampavam ao derredor do tabernáculo. Como é que está meu tempo? 7h14, aleluia. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Eles acampavam ao derredor do tabernáculo, em formato de cruz. E a tribo que era colocada de frente para o inimigo vinha do norte, a Bíblia diz. A tribo que ficava pronta para sair para a batalha era Judá. Porque a primeira resposta contra o nosso inimigo é o louvor. Louvor. Judá, não sei se você sabe, a palavra Judá significa louvor. Veja, a primeira resposta que Josafá deu no campo de batalha foi: primeiro, venha o louvor a Deus. Então no dia da sua luta, da sua angústia, das suas batalhas, louve ao Senhor, adore ao Senhor, exalte ao Senhor. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Uau! O que eles fizeram? Lutaram? O que eles fizeram? Apenas se posicionaram em louvor ao Senhor. Homens de guerra foram para a batalha, mas não lutaram.
Pastor, qual que é a aplicação disso para a minha vida? Filho, em tempos de luta, em tempos de batalha, se posicione. Em tempos de luta e de batalha, louve ao Senhor. Olhe para o Senhor e veja o salvamento que Ele traz sobre a sua vida. Tempos de luta e de batalha são tempos que nossa experiência com Deus aumenta. Você sai mais rico no final. Você sai cheio de despojos no final. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz aqui, para encerrar. Verso 25. Vieram Josafá e o povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias, catando coisa, pegando coisa, 3 dias, uma multidão, 3 dias, no meio de um vale, pegando objetos de ouro, de prata, objetos preciosos, 3 dias, mais do que eles poderiam levar, saquearam o despojo, que era muito. Quantos dias? Jesus é a nossa herança. E Ele morreu. Quantos dias Ele ficou? 3 dias. Mas ao 3º dia, o que aconteceu? Ressuscitou. Todo o despojo de guerra hoje, que nós estamos colhendo até agora, é por causa dos 3 dias de Jesus. Quando Ele morre, Ele nos dá a sua herança. E a sua herança é o nosso despojo de guerra, que inclusive você tenta pegar tudo, mas não consegue, porque é muita coisa, são muitas promessas, são muitos benefícios que a cruz me deu e te deu, e você fica de mãos cheias na presença do Senhor. Mas se posicione para receber mais, porque Ele tem muito mais para a sua vida, muito mais. Vamos ficar de pé? Três dias eles passaram pegando os despojos, e no 4º dia, pode desligar a luz? No 4º dia, no verso 26, ao 4º dia se ajuntaram no vale de bênção. Qual que era o nome do vale agora, irmãos? Mas esse vale não era o vale da angústia, porque havia uma multidão contra eles. Não era o vale do desespero. Não era o vale que não tinha saída. Não era o vale que não tinha como vencer. Aquele vale, que era o vale da angústia, do desespero, do medo, da tormenta, do desafio, se tornou então em vale da bênção. Uau! Todos os vales que você está passando hoje, Deus vai mudar para vale da bênção. Todos os vales que você está vivendo hoje, o Senhor vai transformar, e você vai chamá-lo daqui uns dias de vale da bênção. Vale da bênção. E o resultado final na vida de Josafá, verso 30. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso por todos os lados. Você não fica em paz, não? O alvo final da bênção de Deus é produzir paz no seu coração. Situações difíceis que se levantaram contra a sua vida, filho, vai ter paz sobre elas. Situações que se levantaram contra você, contra a sua família, o Senhor vai transformar esses vales em vale da bênção, e vai haver paz por todos os lados. Você pode dizer que vai haver paz por todos os lados? Pastor, mas nenhum lado eu vou ter guerra? Nenhum! Por todos os lados haverá paz. Essa é a palavra do Senhor. Por todos os lados nós veremos a paz do Senhor nos guardando, nos livrando, guardando a nossa mente, nosso coração, a nossa alma, nossos sentimentos,
guardando nossas vidas. Paz, paz que excede todo entendimento. Depois uma palavra como essa, filho, requer de nós uma resposta. E a única resposta que eu te convido a dar hoje é: se posicione e louve ao Senhor nesse lugar. Nós vamos ter um tempo de louvor agora, juntos, como igreja. Eu quero que você não faça isso de qualquer maneira. A Bíblia diz que eles se levantaram e louvaram o Senhor em grande voz. Grande voz. Em grande voz louve ao Senhor. Tem uma canção que vocês cantaram mais cedo. Sim. Vamos ministrar essa canção ao Senhor. Feche os seus olhos. Comece a engrandecer o nome do Senhor nesse lugar. Espírito Santo, nós te invocamos agora. Nós nos posicionamos no campo de batalha nesse momento. Pai, nós nos posicionamos em fé mediante a promessa do Senhor. Nos posicionamos em favor dos nossos irmãos, da nossa casa, ou da comunidade que nós congregamos. Nos posicionamos agora em fé, em ousadia. Nós nos posicionamos agora mediante a promessa do Senhor. Pai, nós estamos agora perante o Senhor e liberamos agora brados de louvor diante do Senhor. Liberamos brados ao Senhor, louvores ao Senhor. Tua graça nunca falha. Todos os dias Cante, cante ao Senhor. eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. E és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, Eu cantarei. cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. Essa bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade Essa bondade me seguirá, Senhor. Essa bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Essa bondade me seguirá, Senhor. E
Só as vozes. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, eu cantarei na bondade de Deus. Mais uma vez, só as vozes. Só o Senhor é fiel. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tem, Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Coloca a mão no seu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor me salva. O Senhor me salva hoje de todos os meus pecados, de toda a condenação. Senhor Jesus, eu creio que na cruz o Senhor morreu para me dar salvação. E hoje, pela fé, eu recebo essa promessa. E eu creio que a salvação é para todas as coisas. Por isso, no meio da batalha, da angústia, eu declaro que o Senhor salva. O Senhor salva. O Senhor salva cada área da minha vida. Obrigado, Senhor Jesus. Aleluia. Portanto, irmãos, essa semana, se posicione. Me trouxe aqui hoje para liberar essa palavra sobre você. É que o Senhor me mostrou que Ele quer abençoar muitas pessoas que aqui estão, mas elas ainda não aprenderam a se posicionar. E é posicionar não na sua força, mas posicionar em fé, confiando nele. Portanto, essa semana, se posicione. Se posicione ligando para aquela pessoa que você está querendo fazer um negócio. Se posicione resolvendo situações e conflitos. Se posicione na sua questão imigratória. Se posicione hoje. Se posicione no campo de batalha, filho. No meio da luta, daquela luta que você está vivendo. Se posicione e veja o salvamento que o Senhor te dará nesses dias. Estenda a sua mão, deixa eu abençoar a sua semana. Pai, nós aqui estamos como igreja do Senhor. Estamos na tua presença, Senhor, sabendo que o Senhor nos livra. O Senhor é poderoso. O Senhor é todo poderoso. Portanto, Pai, nesta semana eu chamo a existência sobre a vida dos meus irmãos de milagres de livramento, milagres de provisão, milagres de restauração. Espírito Santo, eu peço para que o Senhor conduza os meus irmãos, colocando eles no lugar certo, na hora certa, colocando o Senhor Jesus portas que se abrem na presença deles, que eles sejam abençoados, favorecidos, que eles sejam, Senhor Jesus, aqueles que têm consciência do tanto que são amados do Senhor. Pai, eu abençoo a semana dos meus irmãos em nome de Jesus. Você tem uma semana de vitórias no Senhor. Dê um abraço em 2 ou 3 irmãos. Nós estamos encerrados.